A Mip Cards é a forma mais segura para comprar e vender suas cartas de Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon e outros card games. Acesse o link na descrição e conheça a Mip Cards. 3.000 anos. Esse foi o tempo que passou desde que ele foi selado em uma tábua de pedra, despedaçado, perdido nas trevas. Mas agora ele está prestes a voltar com um novo corpo. Ele é o que todos conhecem como Ka. Os sacerdotes do faraó que o selaram não existem mais. As relíquias que simbolizavam seus poderes também se foram. Não existe nada que possa se opor a ele. Por isso, ele vai recuperar sua verdadeira forma. E quando conseguir a peça final, nada será capaz de detê-lo. Capítulo 22 – O Jogo das Sombras. David diz para Jaden que ainda não acredita que um Slife vermelho tenha a carta Espírito. O duelista muda o olhar e pergunta quem é ele e por que ele tem o Terra Firma. Reg também olha para Jaden esperando uma resposta. O Caribo alado reage vendo que eles são uma ameaça. David continua dizendo que não importa, agora ele está vendo o espírito de um monstro de duelo. Jaden pergunta o que eles querem e como eles sabem da existência dos espíritos. David responde que eles vieram para conseguir uma carta com o espírito de monstro, conseguir o Caribo alado. Jaden grita dizendo que nunca entregaria seu companheiro. A voz sombria então diz que ele não vai pegar a força, será em um duelo das sombras. Jaden enxerga a sombra e se pergunta se é uma alucinação. A figura sombria diz que fazia tempo que não se empolgava para um duelo. É hora de oferecer a alma de Jaden para celebrar seu retorno. A professora Hibiki então anuncia o próximo jogo. Será entre Reg Mackenzie e Bastion Misawa. A sombra se lembra que eles estão em um torneio. Ele terá que esperar um pouco para ter seu duelo contra Jaden. Tudo bem esperar algumas rodadas. Para quem esperou 3.000 anos, isso não é nada. A figura sombria desaparece e Jaden fica confuso. David diz que ele é a presa de Reg, então está tudo bem. Reg se aproxima de Jaden e cochicha que foi uma pena o que aconteceu com Koyo Hibiki. Jaden sente um arrepio. Como essa mulher sabe sobre o Sr. Koyo? Quem são esses dois? Reg sabe que o espírito de Jaden é a peça final, mas e o dragão que David viu? Quem será ele? O segundo duelo vai começar, Bastion vs Reg. Bastion começa invocando o Omori em ataque e depois coloca uma carta virada para baixo. Bastion promete ir com tudo para que ele possa enfrentar Jaden na próxima rodada. Reg ativa a magia de campo, Anel de Anjo, o que aumenta o ataque de todos os monstros fadas em 200 pontos. Ela invoca a Ikatrice em posição de ataque. Ataque destrói o monstro de Bastion. É a vez do Ra amarelo. Ele ativa o Tufão Místico Espacial para destruir o Anel de Anjo. Isso ativa o efeito de Ikatrice, que permite Reg adicionar o Santuário Divino do seu deck à sua mão. Bastion invoca o Corvo Tengu, que ataca e destrói Ikatrice. Cyrus parece confiante que Bastion chegará na próxima rodada, enquanto Alex não tem tanta certeza. Ela sabe que Reg é forte. É a vez dela. Ela ativa o Santuário Divino, que diminui 500 pontos de ataque de todos os monstros não fada, e ela pode invocar um monstro fada de nível 5 ou 6 sem tributo, ou um monstro fada de nível 7 ou 8 usando apenas um tributo. Ela invoca Tétis, a deusa da luz, que ataca e destrói o Corvo Tengu, reduzindo os pontos de vida de Bastion para 2.200. Ela coloca uma carta virada para baixo e termina seu turno. Bastion ativa sua carta virada para baixo, Noite de 100 Horrores, o que lhe permite invocar por invocação especial tanto os yokai do seu cemitério quanto possível, mas eles serão destruídos durante a fase final. Ele invoca o Omoraki e o Corvo Tengu. O efeito do Omoraki permite que ele compre uma carta quando ele é invocado do cemitério, e o efeito do Tengu permite que ele destrua um monstro, assim destruindo a Tétis. Em seguida, ele invoca o Mezuki em modo de ataque.
Cyrus se anima, Jaden está olhando com atenção e David pergunta se Reg vai perder assim tão fácil. Reg diz que Bastion é bom. Bastion promete devolver o triplo de dano que ela o causou. Reg parece tranquila. Jaden pensa que se ela vencer, os dois vão duelar e em seguida ele vai enfrentar aquela sombra. O que será esse jogo das sombras? Reg percebe que Jaden está preocupado e que David parece feliz por ela estar atrás nesse duelo. Ele é ingênuo demais. Capítulo 23. Conclusão. E agora, o que vai ser? Bastion ataca com 3 monstros. Reg ativa sua carta virada para baixo. O Santuário Divino está desaparecendo graças à armadilha Portão do Castelo Divino. Enviando o santuário para o cemitério, qualquer dano que o jogador fosse receber nesse turno será reduzido pela metade. Frustrado, Bastion termina seu turno. Assim, o Corvo Tengu e o Omoraki voltam para o cemitério. É a vez de Reg. Ela remove o Santuário Divino do cemitério para ativar a magia de campo Valhalla, o Salão dos Caídos. Ela permite que Reg invoque por invocação especial um monstro tipo fada da mão ou do cemitério, ignorando suas condições de invocação. Ela invoca Athena de sua mão, que ataca e destrói Mezuki. Além de forte, ela tem o efeito. Athena causa 600 pontos de dano cada vez que alguém fazer uma invocação especial. Se ele quiser, pode invocar seus monstros por especial do cemitério, mas ele vai sofrer. Reg coloca uma carta virada para baixo e termina seu turno. Bastion sabe que deve invocar o Corvo Tengu do cemitério para destruir a Athena, mas se a carta virada para baixo negar isso, esse duelo está perdido. Bastion compra o julgamento de Emma. Ele tem 3 yokai do cemitério e precisa de 2, mas não pode invocá-los agora. É preciso ser paciente. Então ele coloca uma carta virada para baixo e invoca o Gozuki em modo de defesa. Ele ativa seu efeito. Uma vez por turno, ele pode enviar um yokai do deck para o cemitério. Ele envia o Shutendouji e termina seu turno. Reg percebe que seu oponente é muito cuidadoso. Se ele tivesse atacado, teria que lidar com a força espelho. É a vez dela, e pelo efeito do Valhalla, ela invoca por invocação especial do cemitério Tétis, a deusa da luz. E como ela invocou por invocação especial, Athena causa 600 pontos de dano a seu oponente. Esse é o fim. Tétis ataca e destrói o Gozuki. Depois Athena ataca direto. Todos ficam apreensivos. Bastion ativa a negativação de ataque. Foi por pouco. Reg pensa se ela vencer o duelo, ela vai ter que enfrentar Jaden e aquela coisa desagradável vai entrar no seu corpo para ter um duelo das sombras. Sem ela perceber, Bastion coloca uma carta virada para baixo e termina seu turno. É a vez de Reg de novo. Ela ativa o efeito do Valhalla e invoca a Hecatrice do cemitério. Bastion diz que não vai deixar e ativa o julgamento de Emma, que nega a invocação de um monstro, e agora ele pode remover 5 yokais do cemitério para invocar por invocação especial o Ogro Vermelho. Isso faz com que Misawa fique com 100 pontos de vida. No entanto, quando o Ogro Vermelho é invocado, ele pode descartar qualquer número de cartas da sua mão para destruir o mesmo número do campo. Ele descarta 3 cartas para destruir 2 monstros e o Valhalla. Todos estão impressionados. Reg está de cabeça baixa. Bastion diz que se empolgou. Ela ainda não invocou por invocação normal e ainda tem uma carta virada para baixo. Ele devia ter a destruído. Reg termina seu turno. Bastion pergunta se ela não vai invocar nenhum monstro. Ela diz que não está com sorte. Bastion compra a raposa de 9 caudas. Ele precisa atacar. Essa é sua chance. Não importa qual carta esteja virada para baixo. Ele ordena que o Ogro Vermelho ataque. Reg diz que ele foi bem, atacou sem hesitar. Como prêmio, ela vai deixar que Bastion vença. Reg tinha Mirror Force no campo e a Espada da Luz Reveladora na mão. Ela poderia ter vencido esse duelo, mas Bastion vence. Ele pergunta se a carta que ela tinha em campo era um blefe. Ela diz que sim.
David sorri, agora Jaden é sua presa. Bastion grita para Jaden e aponta o dedo dizendo que ele é o próximo. Os dois vão se divertir. Jaden finalmente sorri, respondendo com é claro que sim. Reg diz para eles aproveitarem os duelos. Esse torneio não significa nada para ela. Seu objetivo é a carta espírito e alguma hora ela vai consegui-la. David aparece e diz que nunca pensou que ela ia perder. Reg responde que acontece às vezes. Não importa mais, David vai cuidar de Jaden. Ela avisa que Alex é forte, ele devia tomar cuidado. Mas essa é a chance de David ter sua revanche. David pergunta do que ela está falando. Reg o provoca. Seria ruim perder para a irmã depois que perdeu para o irmão. Capítulo 24 Alex vs David. Bastion deseja sorte para Alex. Ela bate na mão dele e dá os parabéns, o que deixa Bastion sem graça. Ela promete que vai vencer e ele a apoia. O duelo vai começar. David repara que Alex tem o mesmo olhar do irmão. Ele se lembra do dia em que perdeu para ele Atticus Rhodes, o homem que tem o título de rei. Ele nunca vai perdoá-lo pela humilhação. Assim, o duelo começa. Alex vai primeiro. Ela fica satisfeita ao ver que tem as cartas necessárias na mão para invocar a Mestre do Gelo rapidamente. Ela invoca por invocação normal a Encantadora do Frio em posição de ataque e baixa 2 cartas. David também parece satisfeito com sua mão. Ele compra seu planeta lendário, o Grande Saturno. Cyrus diz para Jaden que David havia perguntado a ele sobre os espíritos das cartas e pede para que ele tome cuidado, o que deixa Jaden ainda mais preocupado. David ativa peças de reposição e envia um monstro do tipo máquina da sua mão para o cemitério para adicionar um monstro máquina de nível 4 ou menor do deck à sua mão. Ele envia o Grande Saturno, o que deixa Alex preocupada. Ele invoca por invocação normal Pandora. Ele então ativa o desenvolvimento de protótipo, o que lhe permite tributar a Pandora para invocar o monstro do tipo máquina do seu cemitério. Ele invoca o Grande Saturno em posição de ataque. O diretor Shepard se lembra do que Zane falou. Os alunos americanos tinham cartas dos planetas lendários. Reg diz que o motivou demais. Ele invocou seu as. David ataca com Saturno e Alex ativa sua armadilha, Barreira de Nevasca, colocando a Encantadora do Frio em defesa. Em resposta, David ativa sua magia rápida depois do choque. Quando o monstro máquina ataca o monstro em defesa, ele causa dano perfurante. Alex ativa outro efeito da Barreira de Nevasca. Um monstro que destruiu um monstro que ela colocou em defesa recebe um marcador de gelo. Ela não esperava um monstro de nível 8 tão rápido, mas ela ainda tem a barreira de 0 absoluto na mão. Então, a outra carta de Alex no campo se ativa sozinha, pois David usou a magia ativação forçada, e ele ainda não acabou. Ele ativa sua magia rápida, Ignição. Ela muda o efeito de uma carta ativada para destrua um monstro no campo. Como Saturno é o único monstro no campo, ele será destruído. E quando Saturno é destruído por um efeito de carta do oponente, ambos os jogadores sofrem dano igual ao seu ataque. Assim, Alex perde o duelo e David dá risada. Ele deu um OTK e todos ficam impressionados. Alex não acredita no resultado, caída de joelhos. Jaden diz que o Grande Saturno é igual terra firma. David olha para Jaden e diz para ele não perder. Ele estará esperando na final. Ele tem 2 coisas que David quer: o Caribo alado e o terra firma. Se ele conseguir, ele terá 2 monstros da série Planetas Lendários. Agora é sua vez. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos e grupos para ajudar o canal, isso é muito importante para nosso trabalho. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos.